Hoje é dia de Drops Cósmico, 1º de julho, terça-feira. Terça-feira é dia de Marte, dia para a gente lembrar de colocar a nossa função marciana no nosso altar, né? Dos 3 planetas pessoais ali, a gente tem Mercúrio, Vênus e Marte. É dia, então, de saudar a nossa função de ir adiante, de fazer, de acontecer, de realizar, que é o que Marte nos propõe, né, dentro aqui do nosso próprio mapa. Então, encontrar o nosso Marte e dar para ele, e dar a ele, né, o movimento que natural e fundamental que ele exerce na nossa jornada. Marte está em Gêmeos, ele entrou aí nesses últimos dias, está fazendo um trabalho bem interessante de desconstruir ou de trazer desconfortos, né? Para a gente poder ajustar as nossas questões de rotina, de hábitos. Então é bem interessante esse movimento de Marte em Virgem, porque a gente pode estar sentindo aqui uh, um pouco caótico o nosso dia a dia, as nossas rotinas, mas é aquele momento que ele traz para a gente, né, traz o desconforto para que a gente tome partido, para que a gente faça o que precisa ser feito, né? E quando a gente está falando de Virgem, então a gente está falando aqui de um olhar bem atencioso, amoroso, inclusive, detalhado, né? Detalhista ali, buscando uma eficiência melhor dentro desses nossos hábitos que precisam ser alterados, né? Ao mesmo tempo que revisa tudo aquilo que a gente vem construindo nos últimos anos, é, dentro das nossas rotinas, né, colocando aqui para gente o que está funcionando e o que não está funcionando, ele nos facilita a tomar as atitudes necessárias para fazer os ajustes, para que a gente fique cada vez mais autônomos, que a gente tenha cada vez mais independência nas nossas escolhas, no nosso poder de realização e de efetivação do nosso dia a dia, né? Então ele fica aqui até agosto, início de agosto, e vai ser um bom momento, né? Então é um bom momento para a gente aproveitar mesmo é, essa ação e colocar em prática todo o movimento marciano a favor do nosso bem-estar e da nossa própria saúde, do nosso estado de saúde, né? Que é próprio. Não existem fórmulas e aqui Nó do Sul está em Virgem e assim será, né? Por esse ano todo. Lembrando da gente, não existem fórmulas, né? De bem-estar e de saúde. Cada um precisa encontrar a sua própria fórmula, o seu próprio movimento que faça sentido para você. Por mais que a gente tenha algumas técnicas, elas precisam ser adaptadas para a individualidade. E vai ser um ano muito enriquecedor nesse sentido, para a gente poder aprender a encontrar a própria forma. Então, a própria fórmula, o próprio planejamento, deixar para trás velhos padrões que ditam, né, bem-estar e saúde para todos, né? O que é para um não é para todos. Nó do Sul em Virgem tem esse detalhe aqui, né? Independente da área da casa que você tenha esse Virgem, esse Marte passando, ele vai estar atuando aí nessa temática virginiana. Ao mesmo tempo, conhecer em que casa que você tem Virgem vai te ajudar a entender também um pouco dessa ação curativa, né? Virgem também tem um poder aqui curativo, um poder de integrar, né, as nossas mentes, né? Tem um pedido de integração, encontrar os nossos limites e ao mesmo tempo integrar tudo que fala sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito. E então, né, terça-feira, dia 1º de julho,
1º de julho de 2025. Vamos fazer um resumo aqui do mês? Fiz essa introdução aqui falando sobre Marte, acho importante a gente lembrar, né, a energia do dia, a energia que, para a gente lembrar aonde a gente está dentro da nossa jornada, e também lembrando aqui, né, quando a gente, eu falando sobre 1º de julho, a gente está falando de entrada no segundo semestre do ano social de 2025. A gente também está falando que a gente acabou de começar uma nova estação no dia 20 de junho, com o solstício, vamos falar sobre ele. Também que a gente começou uma nova lunação, dia 25 de junho, a gente está na lunação canceriana. Também vamos falar que estamos com o Sol em Câncer, que ele fica em Câncer até o dia 22 de julho, quando ele entra em Leão. A gente também tem a entrada da fase crescente da Lua, amanhã em Libra, inclusive a Lua já está em Libra. Então, tudo isso vai nos colocando em que estágio a gente está dentro de uma jornada maior, mas dentro dessa jornada a gente tem vários ciclos acontecendo. Quando a gente faz esse trabalho de entender em que fase do ciclo a gente está, em qual ciclo a gente está falando, a gente vai ancorando a nossa humanidade dentro da nossa experiência de vida. A gente não está solto, a gente vem de algo e está indo para algo. Então, a gente está vindo de um ciclo, está vivendo outro ciclo, e tudo isso vai acalmando as nossas águas, inclusive, né? Estamos falando aqui também sobre uma temporada canceriana, e Câncer é de água cardinal. Câncer não é uma água calma, é uma água que quer conquistar, que quer ir em frente e quer seguir caminhos, novos caminhos. É cardinal, é impulso de vida, é fértil. Todos os signos cardinais, né? Então, e Câncer faz o eixo com Capricórnio, outro signo cardinal de terra, que tem o início da construção, né? Tem ali ao mesmo tempo que tem a plena visão do mundo que foi construído, mas também tem uma visão ali do que vai vir. Então, também quer conquistar novos sonhos, né? A partir daquele fogo sagitariano. Então, quando a gente começa a olhar os ciclos e entender em que parte dos ciclos a gente está, a gente começa a acalmar essas águas, e aí a gente começa a entender melhor as fases que a gente está dentro dos processos, né? Eu falo bastante também sobre isso. Se a gente está numa fase de maior expansão, de mais contração, enfim, aqui tem vários pontos para a gente conversar. Esse Drops de hoje, eu quero fazer um resuminho aqui sobre as energias de julho, e a gente vai fazendo uns drops separados para explicar cada um desses temas, porque são vários ciclos, né, acontecendo, e a gente ter uma noção aqui do que é esse mês de julho. É um mês de muitas movimentações e de planetas entrando em retrogradação, então, o primeiro tema. A gente tem essa lunação canceriana, que é uma lunação extremamente importante, que a gente começou ela no dia 25, junto praticamente com o solstício, então quero falar sobre isso. Também temos, acho que o protagonista do mês, né, o planeta transpessoal, que é Urano, entrando em Gêmeos, e aqui a gente tem uma baita de uma mudança energética, que vai estar comandando os próximos 7 anos. E temos os planetas pessoais também fazendo algumas alterações aqui. Marte, como eu falei, já comentei aqui com vocês, ele está em Virgem. Já logo mais para o final da semana que vem, a partir da lua cheia, já vai começar uma quadratura com o Vênus, que vai ficar o mês inteiro atuando. E aí tem algumas questões para a gente conversar. Tem Vênus entrando em Gêmeos também, e é Vênus que recepciona Urano, isso é muito importante. Mercúrio começa a sua retrogradação em Leão, ele acaba de entrar em Leão e vai ficar até dia 2 de setembro.
E então vai ser bastante tempo de Mercúrio em Leão e é uma área então da vida do nosso mapa muito importante e é sobre um tema muito importante, né? O tema leonino da expressão, da autenticidade, da, da expressão da individualidade para o mundo, do lugar criativo, do lugar que nos motiva, que nos apaixona, de tudo aquilo que nos apaixona. Então aqui tem uma importância muito grande, né, do nosso amor próprio, da nossa valorização, da nossa liderança. Então, Mercúrio fazendo essa retrogradação aqui em Leão é uma área do nosso mapa que vai estar muito ativado e até porque por causa das próprias conversas que Leão está fazendo, né? Quadratura aqui com Lilith fazendo oposição com Plutão. Então, esses são os temas assim do mês que a gente vai trazer, né? E todas as conversas dessas mudanças de planetas e retrogradações que vão estar acontecendo durante o mês. Temos uma lua cheia então em Capricórnio no dia 10, na próxima semana, fechando um ciclo que começou lá no dia 30 de dezembro de 2024. Volte na sua agenda, volte nas suas conversas, porque a gente tem então uma conclusão aqui de temas, de assuntos que você começou lá no 30 de dezembro. Conclusão que eu digo, uma manifestação plena, né? Para que ali a gente olhe com aquele olhar de contemplação e faça os ajustes do que deve continuar e já organizar para o que deve começar uma nova fase, né? Mas é aqui que a gente tem essa contemplação do ápice do que começou lá dia 30 de dezembro, uma lua cheia muito importante. A lua nova em Leão acontece dia 24 de julho, então será uma lua nova também muito importante, já tinha comentado sobre isso em Touro. A alunação taurina e a alunação escorpiana vão ser muito importantes esse ano, porque todos esses, né, de signos fixos, porque vai estar fazendo um aspecto com Plutão. Então, ou Plutão com Lilith, então a gente tem aqui muito importante esse movimento. A lua nova em Leão vai acontecer em exata oposição a Plutão. Então, vai ser uma lua nova que já indica pra gente uma alunação bem poderosa, né? Então, esse é o mês que a gente tem aqui de julho, um mês de movimentos, de mudanças, já indicando um futuro, mas que ainda temos uma certa nebulosidade. Não conseguimos aqui ainda ver com clareza. E esse tem sido um tema de muito tempo, né? De muitos meses eu venho falando sobre isso. A gente não está com uma clareza de futuro. Então não é muito sobre olhar lá para frente. É muito de a gente ancorar e olhar o nosso presente, de estar ancorado no nosso agora, de estar ancorado no nosso próprio corpo, no entendimento do que o nosso corpo está solicitando, quais são as respostas que ele está fazendo. Eu venho repetindo isso também há muitos meses e para mim está muito claro numa convocação há meses aqui do céu, pedindo a nossa correspondência com essa conexão com o nosso corpo. Quanto mais a gente compreende o nosso corpo, quanto mais a gente compreende o nosso próprio ciclo, as nossas próprias necessidades, os nossos desejos, o que nos vitaliza, o que nos dá impulso. Quanto mais a gente compreende isso, mais a gente vai conseguir viver a prosperidade da vida mesmo e os tempos instáveis que vêm por aí. E os tempos instáveis já começaram. Já há algum tempo, né, digo, Urano em Touro, desde 2019, já vem desestabilizando a Terra sob os nossos pés. Então, tudo aquilo que a gente achava, já entrando aqui, né, em Urano mudando para Gêmeos, mas Urano em Touro já nos fez conectar com tudo aquilo que é o mais orgânico, mais autêntico, mais genuíno
de nós mesmos e da nossa terra, encontrar as nossas habilidades e nas nossas habilidades novas formas de uso, né? Novas formas de uso do nosso corpo, dos nossos sentidos, dos nossos prazeres. Como que a gente consegue satisfazer isso? Isso desde 2019 é um chamado muito forte uraniano, que chacoalhou ali todas as nossas estruturas, todas aquela. Então, aonde a gente estava plantado com as nossas 4 pratinhas no chão, na terra, no pasto ali, a gente não queria mudar, Urano vem e chacoalhou esses lugares para que a gente pudesse encontrar novas formas, nos permitir, nos ousar viver de uma forma diferente, desfrutando mesmo de tudo aquilo que a gente possui e sair do medo da escassez, do medo da falta, do que vai faltar. Então trouxe para a gente, porque Urano fala de imprevisibilidade, fala de uma eletricidade, fala de uma instabilidade, né? Assim como a energia do urânio. Eu estava lendo uma reportagem falando sobre estão aí na discussão, né, onde estão os, sei lá quantos quilos de urânio entre Irã, Israel e etc. naquela guerra. Isso é muito Urano, isso é muito sobre energia uraniana, né? Então a gente tem aqui uma instabilidade muito grande. E nesses últimos anos a gente ficou, aonde a gente continuou rígido, insistindo, a gente foi sendo chacoalhados. Urano entrando em Gêmeos muda o tom, né, dessa energia elétrica, mas ele volta para Touro em novembro e fica até abril, maio do ano que vem. Não sei a data certa aqui, mas a gente vai falar disso num outro Drops mais separado, mas então quando ele volta para Touro em novembro, preste atenção, é uma alunação importante. Quando ele volta em novembro e ele volta para Touro, a gente faz umas revisões aqui. E provavelmente já vai chacoalhar novamente aqueles lugares que a gente continua sendo, que a gente não está querendo fazer mudanças. E que a gente já foi chamado a mudar muitas vezes. Então, é aqueles momentos que eu falo que quando os planetas transpessoais estão atuando, a gente não consegue prever o que eles vão fazer, mas a gente sabe que ali eles vão atuar. E é uma atuação da grande engrenagem da vida, da grande teia da vida, sabe? Daquele narrador lá, que a gente pode chamar de vários nomes de acordo com as nossas crenças, mas aquele narrador que tem um enredo ali para a nossa vida muito melhor do que aquela que a gente acha que a gente pode escrever. Então, qual é o nosso poder, né? Qual é o nosso ponto de ação? É no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia, é cuidando e sendo o que a gente veio ser com o nosso corpo, né? Sendo o melhor instrumento, sendo a melhor ferramenta, sendo aquilo que a gente veio ser. E nesse cotidiano, a gente atua com os planetas pessoais, por isso que eu chamo sempre atenção e estou sempre lembrando sobre isso. A gente atua pelo nosso Sol, pela nossa Lua, pelo Mercúrio, pelo Vênus e também por Marte. Todos os outros personagens que habitam a gente, que correspondem aos outros planetas, Saturno, Júpiter, Netuno, Urano, Plutão, fogem do nosso controle individual. Ele tem atuação aqui em parceria, vamos dizer assim, com essa grande força, com essa grande energia, com esse grande Deus, universo, enfim, que habita e que faz a regência maravilhosa do universo, né? E de tudo, de todo esse corpo astral, universal, cósmico que a gente faz parte. Já viajei, né? Viajei aqui na conversa, mas
Tudo isso é importante para a gente entender aqui o que é um mês de julho que a gente tem. Um mês que traz expansão, mas ao mesmo traz uma velocidade, então com Urano entrando em Gêmeos, mas ao mesmo tempo a gente vai ter os planetas Saturno, Netuno, Quirón e Mercúrio entrando em retrogradação, então indica que tem uma certa lentidão. E é tão bonito isso porque aí quando a gente começa a entender um pouco desses movimentos astrais, né, e esses movimentos dos planetas, a gente entende o quanto que o ritmo, o tempo e esses movimentos, essas conversas no céu, elas não são coincidências, né? Elas são toda uma montagem ali para que a coisa não saia desesperadamente é, do controle. Não do nosso controle, mas do controle dessa grande engrenagem para que ela continue funcionando. Então, tão importante essas retrogradações que vai também colocar um certo pé no freio aqui, no que dos começos que a gente já vem sentindo desde o início do ano, mas ao mesmo tempo a gente tem por um outro lado um Urano aqui já trazendo um pouco da eletricidade mental para a gente ver, para a gente ter a visão do futuro, né? A gente vai entrar em detalhes sobre todas as retrogradações. O que eu quero chamar atenção mesmo para o mês de julho é sobre essas refigurações mesmo, né, que a gente está tendo, essas mudanças que a gente está tendo aqui no céu, que vai fazer um mês que ao mesmo tempo a gente começa a ter visões um pouco mais claras, mas ainda falando sobre o sentir da visão, né, da alunação canceriana. E esse é o tema que eu trouxe para gente com Júpiter, né, uma alunação que começou com Júpiter e que Júpiter vai ficar aí o ano todo nessa área canceriana. Então, para mim, tem muito a ver com esse sentir da visão, muito mais do que ver com detalhes e concreto, né, a visão do futuro. Mas a gente já também, de alguma forma, já começam a cair alguns véus aqui. Muito ligado ao presente. Então, a gente trabalhar o presente. Esses céus estão falando sobre presente, a gente está falando sobre o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, cuidado que é o agora, do cuidado que é o nosso corpo nesse momento, fazer as ações necessárias para fazer as mudanças que a gente quer ver acontecer no futuro e não sobre uma repetição ou uma criação de um mundo que a gente tem medo que seja lá na frente. Então, qual é a importância da gente estar presente, né, consciente, vivendo aqui esse dia a dia, atuando, mesmo que pareça que a gente que as coisas não estão caminhando, não estão saindo do lugar, ir fazendo aquele trabalho delicado, constante, Marte em Virgem, né? Constante do trabalho ali de atuando nas mudanças que precisam ser feitas, nas pequenas mudanças, para que a gente tenha um ambiente ao redor e uma rotina muito mais coerente e alinhada com quem a gente é no hoje, né? Para que a gente possa crescer e expandir e ampliar para o futuro. Então são ajustes, a gente vem passando meses de ajustes, a gente vem passando meses de reconfiguração. Julho faz isso de novo, participa, né? Então continua essa ideia, mas julho marca um antes e um depois dentro desse ano e com reflexos para o próximo ano. A gente vem passando meses assim, né? Que vem sendo muito fortes e muito poderosos em mudanças que a gente fica muito que pode trazer muita insegurança e pode trazer muito medo, né? Então exige muita confiança, confiar
não é simplesmente deixar que aconteça, né? É estar presente, é saber aqui quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, o que me nutre, o que eu posso para fazer para cuidar de mim, de todos ao meu redor, nação canceriana. Tem muito a ver com isso. Então, é um momento é um julho disso, assim, de uma concentração, mas também de deixar as águas passarem, porque aqui é, não dá para parar as nossas águas internas, né? Cancerianas querem conquistar um novo espaço, querem fertilizar a terra, né? É uma água fértil, então precisa deixar fluir. A gente não se identificar tanto com as emoções que estão a todo vapor querendo tomar conta da gente, mas entender também quais são os sentimentos que nos fazem querer ficar onde a gente está e que nos fazem construir os espaços, os refúgios, os espaços seguros, os refúgios que a gente tem junto com o nosso clã, né? Junto com os nossos grupos, junto com aquelas pessoas que são íntimas e que são tão queridas, pessoas com quem a gente pode estar no movimento de que a gente possa estar vulnerável, né? Na medida que a gente traz a nossa vulnerabilidade, o outro também se coloca em vulnerabilidade da escuta. Então, é um mês também muito legal para terapias, eu comentei sobre isso. Tem texto no feed já, então vou convidar vocês aqui. Tem feed na comunidade do Petron e no Instagram, falando sobre essa alunação, sobre o solstício, sobre esses primeiros movimentos, sobre essa semana que a gente termina amanhã da semana nova, já falando sobre a semana crescente, que começa amanhã e que vai até o dia 10 de julho. Dentro da comunidade do Petron, eu já coloquei um vídeo ontem, subi para quem baixou o calendário cósmico. O calendário cósmico de julho já está pronto para você baixar gratuitamente, né? Fazendo parte da comunidade, você baixa e você consegue acessar a energia de cada dia do mês próprio para fazer reuniões, para fazer crescer um projeto, para fazer lançamento, para fazer corte de cabelo, para fazer detox, para fazer rituais, enfim. No calendário cósmico eu coloco separado por dia ali, então você consegue. E eu estou sempre colocando material extra dentro da comunidade, exclusivo para a comunidade, lá dentro do Petron, para poder acessar, para poder explicar um pouco mais essas energias. E ontem eu fiz esse vídeo, que eu já falo do dia 1º ao dia 10 de julho, o que a gente tem aqui a partir do calendário cósmico, então que já dá para você planejar e organizar os seus dias, já pensando nessas energias. Mas lá você já consegue ver o mês inteiro no calendário. Então, tem muito material já para a gente se preparar melhor para esse mês que está começando agora e esse mês que vem com essa potência de mudança, com essa potência de uma reconfiguração e de um antes e depois aqui, né? Mas que mexe ao mesmo tempo que está remexendo aqui, então, né? Com as nossas emoções, próprio de uma alunação canceriana, e é uma alunação muito importante. Todos esses temas aqui que eu trouxe para vocês hoje, a gente vai falar parcialmente em outros drops e durante essa semana, então vou atualizar aqui sobre o solstício, lunação canceriana, enfim, eu quero fazer isso com mais rapidez para que eu fiquei um pouquinho atrasada nessa última semana, também, né, tomada aqui por essa alunação, pelo início dessa alunação, mas vou atualizar vocês e a gente vai falando sobre esses temas separados. Me diz aí se você tem alguma dúvida, alguma coisa específica que você queira saber sobre essas movimentações dos planetas e sobre os encontros que eles vão fazer, sobre as retrogradações, enfim. Deixe o seu comentário, me mande as perguntas, tem acesso ao meu WhatsApp, ao meu Instagram, dentro da comunidade também. Então, deixe aqui dentro desse podcast e aí eu vou respondendo vocês e também vai me ajudando a orientar os próximos, né? Os próximos drops. Então é isso, um feliz julho para nós,
né? Uma excelente lunação canceriana. A gente é um confiar, é um agir no passo a passo e deixar, né, nos permitir sentir a visão desse futuro que tá aí já e que a gente já está construindo, que a gente está sentindo que está acontecendo, mas a gente não sabe exatamente, talvez nomear ou materializar, né? Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo Drops.